escândalo da cruz. Sermão número 2594. Pregado na tarde do dia do Senhor do ano de 1856 por Charles Spurgeon. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Gálatas 5:11. A religião de Jesus é a mais pacífica, suave e benevolente que jamais foi promulgada. Quando se compara com qualquer conjunto de dogmas inventados por homens, nenhum deles pode resistir à menor comparação com ele por gentileza, suavidade e amor. Quanto à religião de Maomé, é a religião do abutre, mas a religião de Jesus é a da pomba. Tudo é misericórdia, tudo é suave. Ela é como seu fundador, uma personificação da pura benevolência, graça e verdade. E, no entanto, por estranho que pareça, suave como o Evangelho é e inofensivo como os seus professantes sempre provaram ser quando eles agiram corretamente, não resistindo ao mal, mas submetendo-se a ele, qualquer que seja. Contudo, nunca houve qualquer coisa que tenha causado mais perturbação no mundo do que a religião cristã. Não é uma espada e ainda assim trouxe a guerra para o mundo. Não é um incêndio e ainda que tenha consumido muitas antigas instituições e ainda consumido muito do que os homens pensaram que iria durar para sempre. É o evangelho da paz e ainda tem separado os amigos mais queridos e causado contendas terríveis e confusões em todos os lugares. Embora, por si só, ele seja todo gentileza, ainda assim, parece que o estandarte da pomba foi o estandarte da batalha, e como se o levantar da pacífica cruz houvesse sido o sinal para a guerra, como a cruz ardente vermelho sangue, que antigamente passava pela Escócia para convocar os clãs para a batalha. Estranho, mas estranhamente verdadeiro, é que a cruz de Cristo tem sido sempre uma ofensa e que tem provocado as mais ferozes batalhas e as lutas mais severas que os homens já travaram com os seus semelhantes. Ao considerar o nosso texto, eu, em primeiro lugar, falarei a vocês um pouco concernente ao que é o escândalo da cruz. Em segundo lugar, a forma como os homens mostram sua ofensa contra a cruz. Em terceiro lugar, terei um pouco a dizer para aqueles que estão ofendidos com a cruz, para mostrar-lhes a sua loucura. E por último, vou concluir com uma inferência ou duas para o benefício especial de ministros cristãos e da igreja em geral. 1. Vamos perguntar, em primeiro lugar, em que consiste o escândalo da cruz? Nossas limitações proíbem qualquer tentativa de ser elaborado e nós começamos por dizer que o escândalo da cruz está, em primeiro lugar, na maneira em que ele lida com toda a sabedoria humana. O filósofo coloca seus óculos nos olhos, olha para a cruz e em seguida diz: eu não posso ver nada tão maravilhoso nela. Mesmo com essas minhas esplêndidas lentes, que podem ver mais do que o pobre e humilde camponês. Eu não me importo com tal sistema de religião como este. Qualquer simplório pode entender a cruz. Então, ele passa e apenas zomba dela. O homem que ama a controvérsia vem para o Evangelho e descobre que há nele puro dogmatismo. Tais coisas são ditas ser verdadeiras e pecadores devem acreditar nelas, ou então serão condenados.
Não vou fazer isso, diz ele, eu não renderei fé implícita ao Evangelho. Eu gosto de disputar sempre pontos de doutrina. Eu gosto de argumentar contra eles. Não vou ouvir o seu pregador que diz: essa é a verdade de Deus, toda a verdade de Deus e nada mais que a verdade. Não vou ouvir o homem que fala assim com autoridade. Eu gosto de homens que me dão margem suficiente para duvidar, que me fazem acreditar no que eu gosto e nada mais. Eu prefiro usar minha razão e bom senso. Quando você vem para falar com ele sobre a religião que diz: acredite nisto, ou então está perdido, creia, ou então será claramente excluído da salvação, ele gira em seus calcanhares e diz: eu não vou acreditar em qualquer coisa. E quando ele pergunta o que é para acreditar, ele professa ser o mais sábio do que a palavra de Deus. O quê? Diz ele. Acreditar na expiação? Eu não posso, é contrário ao meu bom senso. Crer na doutrina da eleição? Como choca a minha humanidade. Crer na depravação total da natureza humana e na impossibilidade de ser salvo sem nascer de novo? Por quê? Eu não posso receber esse ensinamento por um único momento. É contrário a tudo que os estudiosos já ensinaram e difere do que qualquer filósofo jamais teria inventado. Portanto, não receberei. E ele se afasta com um anátema contra a cruz. Ele não pode suportá-la por causa de sua grande simplicidade. Se ele pudesse descrevê-la como sendo tão maravilhosa que ele não seria capaz de fazer as pessoas comuns compreendê-la, e que era só por causa de seu intelecto gigantesco que ele foi capaz de compreendê-la por si mesmo, ele não se importaria de aceitá-la. Mas como é tão clara e simples, ele se afasta dela em desgosto. Ele não pode suportar o evangelho da cruz. Ele não possui sabedoria mundana suficiente para ele. E ele não sabe ou se esquece de que o conhecimento de Cristo crucificado é a mais excelente de todas as ciências e que nunca a razão é mais glorificada do que quando humildemente se senta sob a sombra da cruz. Mas há algo na cruz de Cristo que fere o orgulho dos homens ainda mais do que isso. E isso é: ela se opõe a todas as suas noções de capacidade humana. O homem que está contando com sua própria força para a salvação não gosta da doutrina da cruz. Se alguém lhe pregasse um evangelho que diz que o pecador tem o poder de salvar a si mesmo, se lhe pregasse um evangelho que diz que Cristo, tendo morrido para colocar todos os homens em condição salvável, eles só têm de exercer o poder que possuem e eles serão capazes de entregarem-se. Se um homem pregasse, portanto, algo que exalta a habilidade e a força da criatura, ele nunca ofenderia seus ouvintes não regenerados. Mas, se uma vez ele começa a lançar o pecador no pó e ensina o que o próprio Cristo ensinou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E que, nas Escrituras, todos os homens são declarados como sendo mortos em delitos e pecados, então o pecador orgulhoso vai se virar e dizer: eu não vou ser tão insultado por ter todos os meus poderes nivelados ao chão. Estou feito em uma mera máquina ou em um pedaço de argila e jazendo passivo nas mãos do oleiro? Não vou submeter-me a tal indignidade. Se o ministro lhe der um pouco a fazer ele mesmo e deixá-lo sacrificar um pouco ao seu próprio ídolo, ele vai beber a falsa doutrina como o boi bebe a água. Mas, visto
que dizemos que ele é impotente, como o pobre homem sangrando quando o samaritano o encontrou. Ele diz: eu não terei nada a ver com você. E a cruz ofende os homens, mais uma vez, porque vai claramente contra as suas ideias de mérito humano. Não há uma alma em todo o mundo que, por sua natureza, gosta de ser despojado de todo o mérito. Não. A última coisa que um homem quererá separar-se é a sua justiça. Eu conheci pobres pecadores ficarem no cume do Sinai, até que seus joelhos batiam um no outro, mas eles se apegaram à sua autojustiça mesmo ali. Eu conheci homens que, estando onde os terremotos de Deus estavam sacudindo o chão sob os seus pés e os trovões e relâmpagos estavam jogando acima de suas cabeças, mas eles ainda aferraram-se à sua autojustiça. É uma coisa difícil de retirar isso dos homens. Vocês sabem como Bunyan diz quando grande coração matou gigante desespero. O gigante teve, como se costuma dizer, tantas vidas quanto um gato. E estou certo de que a autojustiça tem muito mais vidas do que isto. É a coisa mais difícil do mundo de matar. Você pode cortar a má erva daninha, justiça própria, para cima, mas quando você pensa que tem a última raiz dela, ela vai estar brotando novamente antes de afiar a faca para cortá-la mais uma vez. Este mal é produzido na natureza humana. Quando você pregar contra ela, verá como os homens rugirão para você. Eles não podem suportar esse ensinamento. Às vezes, eu recebo cartas de pessoas que dizem: não ficaria surpreso se toda a sua congregação estivesse vivendo em pecado, pois você está sempre pregando contra a justiça do homem e convidando os pobres pecadores para vir a Cristo pela fé simples. Ser salvo pela graça somente. Eu ouso dizer que não ficaria surpreso se tal coisa acontecesse, mas eu ficaria surpreso se o meu povo, como um todo, vivesse em pecado. Eu louvo a Deus que eu não tenho motivo para pensar sobre esse assunto, pois um povo mais santo você não vai encontrar deste lado do céu do que aqueles que recebem em seus corações a doutrina da justiça imputada de Cristo. Isto eu vou dizer deles, que a graça tem operado bons frutos neles, que eles andam no temor do Senhor, em amor uns para com os outros e na prática da retidão e santidade. Mas os homens do mundo não podem suportar esse ensinamento, porque reduz a nada seus méritos, que eles pensam serem muitos. Diga aos homens que eles são um bom tipo de gente. Eles gostam de ouvir isso. Dê às pessoas um bom elogio de si mesmas e elas vão gostar de ouvi-lo. Mas a presunção é a ruína de dezenas de milhares. Tenho certeza que somente quando começar a dizer: eu sou um pobre pecador e absolutamente nada, mas Jesus Cristo é o meu tudo em todos, é que seremos salvos. Mas, enquanto estamos contentes com nós mesmos, em nossa condição pecaminosa natural, não há a menor esperança para nós. Então você vê, este é o escândalo da cruz. Isto é, que os homens não deixam de confiar em seus próprios méritos. Mas há um outro escândalo que é muito grave e o mundo nunca perdoou a cruz, que ofende ainda mais. Ela não vai reconhecer quaisquer distinções entre a humanidade. A cruz faz com que as pessoas morais e imorais vão ao céu pelo mesmo caminho. A cruz faz com que os ricos e pobres entrem no céu pela mesma porta. A cruz faz com que o filósofo e o camponês caminhem no mesmo caminho da santidade. A cruz
adquire a mesma coroa para a pobre criatura com 1 talento, assim como o homem com 10 talentos receberá. Portanto, o homem sábio diz: o quê? Devo ser salvo pela mesma cruz que salva um homem que não conhece suas letras? Sua distinta senhora pergunta: devo ser salva pela mesma forma como a minha jovem serva? E o Senhor diz: devo ser salvo da mesma maneira que o limpa-chaminés? E aquele que se orgulha de sua justiça própria clama: o quê? Devo acotovelar contra uma prostituta ou até ao cotovelo de um bêbado na estrada para o céu? Então eu não vou para o céu de modo algum. Então, Senhor, você está perdido. Não há 2 caminhos para o céu. É o mesmo caminho para todos que vão para lá. E, portanto, a cruz sempre foi ofensiva para homens nobres e de poder. Poucos reis e rainhas se inclinaram humildemente diante dela. Os homens têm coberto a cruz com algumas decorações finas e eles disseram que a adoraram, mas não era a cruz que importava, eram os enfeites vistosos. Se tivesse sido a simples cruz, teriam arrastado pelas ruas, como o povo de Maomé fez com a cruz pelas ruas de Jerusalém. 2. Isto leva-me agora a dizer-lhes, em segundo lugar, como as pessoas mostram sua ofensa contra a cruz de Cristo. Nos tempos antigos, o fizeram por queimar, torturar e atormentar cristãos, fazendo-os sofrer todos os dias de agonia indescritível. Mas esse método não funcionou. Então, o diabo agora adota outras providências. Ele descobriu que quanto mais ele os oprime, como Israel no Egito, tanto mais eles se multiplicavam. Agora ele age de outra maneira. Como ele faz isso? Não exatamente pela perseguição aberta, mas o escândalo da cruz mostra-se às vezes pela perseguição privada. Você não, todos vocês ouvem a perseguição que está acontecendo em relação ao povo do Senhor? De vez em quando, coisas deste tipo vêm ao meu conhecimento, mas você pode não saber delas. Quantos maridos bêbados há que perseguem suas esposas quase incessantemente porque elas apegaram-se firme a Deus? Quantas jovens há que são chamados a sofrer perseguição de pai e mãe, irmão e irmã, pelo amor de Cristo? A perseguição não acabou. Ela funciona maliciosamente e não sai abertamente perante o mundo. Não sai em Smithfield, como fez no passado, embora possa haver muitas casas na vizinhança de Smithfield que fede a isto. Não sai em um traje honesto, mas olha para a sua presa de forma secreta. Não é o leão, mas o chacal rondando, embora seja tão selvagem, tão voraz como sempre. E quando a perseguição não se exibe em atos positivos, opera por meio de vaias e zombaria, pelo encolher de ombros e, deixa-me dizer, mais homens foram arruinados por esta prática do que pelas piores calúnias. Homens que encolhem os ombros geralmente fazem um trato de malícia, embora eles possam não saber disso. Quando, sentado à mesa, eu mencionei o nome da pessoa e alguém deu de ombros e disse: o caráter do homem estava meio desaparecido. Se a pessoa tinha algo a dizer contra o outro, por que ele não podia dizer isso direto para fora e não nos deixar no escuro a supor toda sorte de iniquidades? Outro homem vai dizer: eu não quero perseguir você. Você pode ir à capela tão frequentemente quanto você gosta. No entanto, há em seu rosto o sorriso de escárnio e frieza nos lábios, a cruel brincadeira ou difamação. Cada rumor ocioso é circulado
e tudo o que pode ser inventado contra o ministro do Evangelho e contra o povo cristão. Todos ainda mostrando que existe agora, como houve nos dias dos apóstolos, um escândalo da cruz. Mas eu vou te dizer qual é o plano favorito hoje em dia. Não é opor-se à cruz, mas enrolar e tentar obter uma pequena alteração de sua forma. Homens que odeiam as doutrinas da cruz dizem: nós também pregamos o Evangelho. Eles alteram-no, eles o deformaram, eles criaram outro Evangelho, o qual não é outro. Deixe os outros dizerem, se quiserem, que sim e não podem reunir-se, que o fogo e a água podem beijar um ao outro, que Cristo e Belial podem ser gêmeos. O verdadeiro ministro de Jesus Cristo não pode fazer isso. A verdade é a verdade e tudo o que é o oposto não pode ser a verdade. A verdade de Deus é uma só e aquilo que se opõe a ela certamente deve ser erro e falsidade. Mas é a moda tentar misturar e juntar as duas coisas. Olhe para muitas das igrejas. Eles dizem que defendem a verdade de Deus. Olhe para os seus artigos. Eles têm todos os 5 pontos do calvinismo. E se você perguntar aos ministros se eles acreditam na doutrina da eleição, certamente eles respondem. Se você perguntar-lhes se eles acreditam em todas as grandes verdades cardeais do Evangelho, eles dizem: sim, certamente acreditamos nelas. Mas não acho que elas deveriam ser pregadas para as pessoas comuns. Senhores, vocês têm uma excelente noção de si mesmos. Se vocês não acham que as pessoas comuns, entre aspas, são tão boas como vocês são, e que elas possam receber as doutrinas da graça assim como vocês podem, mas essas doutrinas são perigosas, elas conduzem as pessoas ao antinomianismo. Eles dizem isso, mas quando escrevemos para eles, eles respondem: nós somos tão sonoros quanto você é. Sim, mas é uma coisa para ser sonoro e outra coisa é pregar o som da verdade. Eu nunca vou acreditar que um homem seja melhor do que aquilo que ele prega. Se um homem não proclama a verdade de Deus, toda a verdade de Deus e nada mais que a verdade, nós o apreciamos não o melhor, mas 10 vezes pior, porque ele diz que acredita nisto. Nós preferiríamos que não acreditasse em tudo do que ele escondesse seus reais sentimentos. Esses homens que escondem a verdade de Deus provam que eles são tão ofendidos com a cruz como se abertamente tentassem refutar essas doutrinas. Deus nos envie o dia em que as puras, não adulteradas doutrinas da graça de Deus, que estão em Cristo Jesus, deverão ser proclamadas em cada igreja e ouvidas em cada rua e recebidas por todos os cristãos professos.